Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Aumenta! Vai! Pam, pam. Muito boa noite! Olha, confesso que estava morrendo de saudades de conectar com você do outro lado. Mas antes de tudo, meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele entre nos nossos estúdios e esteja aqui conosco, nos dando sabedoria, alegria, entretenimento, porque é essa a tônica do nosso programa Placar Esportivo. Muito obrigado pelo seu carinho. Vem comigo, Zezé, porque antes de tudo, eu quero fazer um agradecimento especial também a toda a nossa equipe, ao Renato Sobrinho, ao Beto Mendonça, ao Rogui, a todos, o Zezé, o Felipe, o Lucas, o Caleb e todo o timaço. Alô, Thiago, você também é fundamental nessa equipe, o nosso time que completa esse programa. Na minha ausência, esteve todos empenhados, por isso que é bom ter uma equipe em qual eu confio e são todos leais para levar até você muita informação do mundo. Dito isso, eu quero que você entre conosco nesse programa ao vivo. São 18 horas e 33 minutos de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você esteja conectado conosco. Nessa plataforma, o placaresportivo.tv.br é a nossa linha que você pode assistir, navegar com as notícias que há espalhadas pelo mundo afora e lá você se conecta, hein? Além disso, também o nosso canal do YouTube. Após o programa, vai os recortes para o nosso novo canal que você pode acessar, você pode deixar o seu like e também aproveitar cada comentário que vai ser dito aqui a partir de agora. Ao meu lado, ele que esteve aqui ontem, comentando e apresentando como âncora o programa Placar Esportivo. Um amigo que eu tenho dentro e fora dos estúdios, um comunicador nato, uma pessoa que nos damos super bem, um carinho recíproco, uma amizade bacana e verdadeira. É assim que nós lidamos fora e dentro dos estúdios e ter ele ao meu lado para me poder evoluir, crescer e aprender cada vez mais faz de mim uma pessoa feliz quando encontro nesse momento. Quero que vocês recebam Renato Sobrinho! Que isso, Danilo Dias? Boa noite, seja bem-vindo de volta ao seu programa, ao nosso programa. Fez falta, hein, Danilo? Parabéns por tudo que você proporciona a essa equipe, motivando, trazendo alegria, dando moral. Nós tentamos fazer o melhor que pudemos aqui dentro da sua capacidade, cada um dentro da sua condição, porque você é um cara único aqui, o apresentador, o idealizador do projeto Placar Esportivo. Mas que bom que você está de volta. Passeou, conheceu bons lugares. E já te indiquei pra ir lá, hein? Usufruiu e eu já vou seguir seus conselhos. Parabéns, é isso aí. É preciso ter sempre um momento para tudo. É para plantar e para colher. Você está colhendo todos os frutos de um sucesso grande que você está merecedor dele, claro. Danilo, quantos assuntos bons nós vamos ter hoje? Eu imagino que vários, né? Vários. E antes de chamar os conteúdos para o Renato discorrer comigo, quero aproveitar e mandar um grande abraço ao Robson e a Fran, sua esposa, o seu príncipe que completou aniversário ontem, estão lá em Santiago, neste momento nos acompanhando. Ó! Santiago do Chile nos vendo. Habla espanhol? Não muito? Não muito, Renatito. Um pouquinho, quem sabe? Um abraço. Foi esse amigo Robson, lá? Robson. Rapaz, cuidou dele lá direitinho, Danilo é fera, hein? Um abraço aí a Robson. Cara, em Santiago, no Chile, nos assistindo. Santiago, está pegando um voo agora para Guarulhos e está nos acompanhando através do nosso site. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado, hein? Te aguardo em Goiânia. E vamos aos destaques? Tá na hora, né? De começo com seleção brasileira, Renato. Isso, Danilo, era natural. E o que dizer do Gásio? Os portugueses tiveram uma estreia um pouco dificultosa, mas venceu nos últimos segundos com a semelhança, hein? Francisco Conceição fez o gol que o pai dele em 2000 também fez, Renato. Isso é coisa de pai para filho, pode ter certeza. A gente vai mostrar isso aqui, porque os Gajos estão bem na competição e a gente mostra aqui no Placar Esportivo, sim. E também daqui a pouco, na volta do intervalo, teremos tudo, escalação oficial de Goiás e Santos, que entra em campo em menos de 25 minutos. Teremos também escalações oficiais de Atlético e Criciúma, as entrevistas, o prévia do jogo, o que Renato Sobrinho pensa sobre o Atlético, será que vence? E o Goiás, que quando joga fora de Goiânia, não vai bem e vai enfrentar o time dele, hein? Ele vai falar com o coração ou com a razão? Daqui a pouquinho, em menos de 2 minutos e meio, eu estou de volta para juntos navegarmos nesse programa. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo.
Deixa eu dar um recado para você de uma empresa que há mais de 40 anos é a bola da vez no nosso estado de Goiás. A Papelaria Tributária é referência em Goiânia e Anápolis e nos enche de orgulho poder contar com esse time da Papelaria Tributária em nosso grupo seleto de apoiadores. A você, Juarez, Chico, Enio e todo o time da Papelaria Tributária, o nosso muito obrigado. E você de casa, onde cada um tem o seu papel, é a... Sabe qual é a bola da vez? É a Tem Material para o escritório da Papelaria Tributária. São 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e para equipar seu local de trabalho. Papelaria Tributária, grande estoque à pronta entrega. Tudo em material para o escritório, escolar e informática. Decorações, presentes, utensílios e utilidades para a sua casa. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Materiais para informática, para o seu filho no departamento escolar, universitários, é tudo aqui, ó, na Papelaria Tributária. Para o seu escritório, então, visite a melhor. São 40 anos, referência no nosso mercado goiano. Muito obrigado por poder contar com esse time seleto de apoiadores e ter vocês uma marca tão conceituada que dispensa comentários. Muito obrigado. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Falando em papel, Renato Sobrinho, o Santos e o Goiás têm missões diferentes e distintas no jogo de hoje. O Santos, esse time aí que nós vemos na tela, não vence há 4 jogos. Pelo contrário, são 12 pontos disputados e 0 conseguidos. Já o Goiás, quando sai de Goiânia, não consegue ter o mesmo desempenho. O que esperar desse confronto de logo mais? Rapaz, você disse tudo. Pela sua legenda aí, ó, é empate. É? É porque o Santos não ganha de ninguém. Dos últimos 4, nenhum ponto. Só que o Santos perdeu, né? Ele só perde. Jogou fora, não empatou ainda. Não. Mas assim, eu penso que o Santos hoje tem uma outra postura, principalmente jogando diante do seu torcedor na Vila. É uma pressão. O Santos vai ter muita pressão por conta dele mesmo. E o Goiás, infelizmente, Danilo, o Goiás, quando joga fora de Goiânia, é um outro Goiás. A gente tem notado isso. Eu já tinha visto isso contra o Paysandu, foi assim contra o Cuiabá pela Copa do Brasil, né? Depois contra o Mirassol. Então, é preocupante. E há quem diga que até o último jogo, o Goiás contra o Coritiba não foi bem também. Vejo que alguns jogadores são importantes e fazem falta, como é o caso do Galhardo, que está longe de ser aquele Galhardo que o torcedor esperava, mas é um jogador que não tem substituto à altura. Agora, daqui a pouco nós vamos ver a escalação, Juninho também não está no jogo. Então, é mais um jogador. Então, assim, é um jogo em que o Goiás tem que partir para tentar buscar, porque o Santos não vem vivendo um bom momento. Mas é um jogo em que o Goiás precisa ter cuidado, porque o Santos não vai ficar uma sequência tão grande só de derrotas. Renato, já que você falou em escalações, saia quem entra aqui, vamos ver a escalação do primeiro mandante, o Santos. E eu quero a sua análise, porque é um time que você tem um carinho, um afeto. Eu conheço diferente. todo mundo, hein? Então, escala para mim o time do Santos, por gentileza. O Brazão é o goleiro, né? Tá lá, porque o João Paulo tá contundido. Sherman, muito bom lateral, hein? Esse lateral é um menino promissor. É a experiência do Gil, que é um veterano, mas joga bem ao lado do Joaquim. Ex-Corinthians, esse mesmo. O Joaquim tá sendo uma sensação ou não? Não, tá sendo uma decepção pelo momento, né? É um bom zagueiro. O Joaquim é bom zagueiro. Mas aí, e tá com o Escobar ali do lado. E esse Escobar... muito questionado. Pois é, isso que eu ia te falar, tá irregular, né? Irregular demais, muito mal, o pessoal, a torcida pegando o pé, uma pressão grande. O João Schmidt, que também precisa jogar mais, até o Diego Pituca, que é considerado um dos símbolos do time do Santos. Muito bom. Bom jogador mesmo. Referência no meu campo, né? Só que ele tá precisando jogar um pouquinho mais, até ele. Aí você tem o Juliano, esse sim é bom. Do Corinthians. Aquele jogou esse. O Pedrinho, muito bom jogador também. Pedrinho é um atacante rápido. Rápido. Joga, faz a meia ali também, mas é mais do lado. E aí você tem a volta do Guilherme e o Furt. O Furt, que é o atacante argentino, é goleador. Esse é raçudo, trombador, a bola tem que chegar nele. Então, o que é que estão vendo hoje? Não tinha o desafogo do Pedrinho e do Guilherme. Eles estão de volta para poder fazer a diferença. Esse Santos, do meio para frente, é um time forte. E nós vemos Patrick, aquele ex-internacional, ex-Goiás, Otero, tudo no banco de reserva. O Patrick tá o meu corpo, assim, mais ou menos. Ele faz acreditar que dá para jogar bola. Sério? Totalmente fora do contexto. Não é um jogador que está levando o profissionalismo a sério. Inclusive, teve na lista de dispensa. E tem um detalhe, hein? Quem também está na Berlinda é o próprio Carille. Caso seja derrotado hoje... Pode ser que caia. Não, se perder hoje, cai. Vamos ver a escalação do Verdão? Vamos Goiás. lá. Tadeu, Dieguinho, Lucas Ribeiro. Esse é bom, hein? É o mais regular dos zagueiros do Goiás. Eu tenho dito isso. É o custo-benefício melhor ao lado do Marcão ali, em termos de contratações. David Braz e Edson Felipe, o sistema de 3 zagueiros. Edson que não pode falhar tanto. O Edson que é volante, está improvisado na zaga, porque o Messias não volta. Gente, o que acontece com o departamento físico clínico do Goiás? Ele e o Regis, hein? Exatamente. Já vamos comentar sobre isso. Merece comentário. Luiz Henrique, o LH na lateral esquerda e o meio campo, hein? Pois é, a novidade. Tá aí o Wellington, porque o Juninho estava sendo escalado e agora, dá uma olhada aí, ó. Onde está o Juninho?
o Juninho não tá nem... tá aqui, ó, 50 no banco. Então, por que sacaram o Juninho? Tem alguma coisa? Ele é um jogador inteligente, é um jogador interessante. A dúvida dele até os minutos finais dessa escalação era o Brenner Culano. E nós vemos que ele está escalado como titular. Exatamente. E outro que também não estava dentro desse contexto era o Wellington Matheus, né? Porque se o Juninho tá, de repente fortaleceria ali o meio e não iria com os 3 atacantes. Mas do jeito que tá indo aí, os 3 atacantes, Brenner Culano, Wellington Matheus e também o Paulo Baia, que aqui em Goiânia, ao entrar em campo, já tomou vaia. Torcedor, não adianta, você não está fazendo isso para ajudar. Não ajuda o Goiás vaiando o jogador antes dele tocar na bola. Renato, você falou sobre o departamento físico do Goiás, o departamento médico. O Regis chegou, se lesionou, já está há algum tempo. Nós não temos ali Tem 60 dias que esse povo está fora. E o Messias também. O que dizer hoje do departamento médico do Goiás? Você acha que a culpa é deles ou os jogadores que chegam em má forma, aí tem uma carga de treino a mais, eles sentem, demora a também não ajudar o departamento médico? Olha, Danilo, que é o seguinte, eu não vou dizer que a culpa seja do departamento por um todo, mas tem que identificar onde está tendo problema. O jogador chegou, sequência de jogos, estava sem profissionalismo, você tem que ter, mas tudo bem, o atleta não está na melhor condição, faz uma bateria de exames, você vai saber qual o grau de condicionamento que ele tem. A partir daí você vai dosar. Agora, será que é a capacidade do pessoal? Equipamentos? O Goiás, que foi referência e sempre trabalhou com uma estrutura fantástica por trás para ganhar campeonato? Porque campeonato ganha com estrutura, time você ganha jogo. Mas o Goiás está perdendo jogos por falta de jogadores, como é o Regis. O Goiás não tem, já desde o início do campeonato, nem o meia para fazer a ligação. Hoje, nem Gava, nem Juninho, que estavam tentando fazer essa situação, estão em condição de começar a partida. Preocupa, porque um time com a estrutura do Goiás, que é o maior do Centro-Oeste, não pode ficar 60 dias esperando a recuperação de um atleta e esse atleta, ou esses atletas, no caso os dois, não estarem à disposição do técnico Márcio Zanardi. E o que dizer dessa semana do Goiás? Ele enfrenta o Santos hoje, no domingo enfrenta esse adversário aí, põe na tela a produção, aí Felipe, o Vila Nova, e depois o Goiás faz 2 jogos em casa contra times, digamos, complicados. O América, que é o líder da competição, Chapecoense, e visita uma pedreira lá em Ponta Grossa, que é o Operário. O Operário que é a sensação nesse momento da Série B, né? Chegou a vice-liderança, ganha de todo mundo, depois que ganhou do Santos. Os últimos 12 pontos ele ganhou 12. Exatamente, uma sequência de 4 vitórias consecutivas. É um time forte. Ó, o Clássico começou nessa semana aí já com essa perspectiva, né? Foi. O Vila joga com o Mirassol amanhã e o Goiás com o Santos hoje. Acontecer resultados de vitória do Vila, que é natural. Como mandante é forte. É forte, tem provado isso. E se o Goiás não vencer lá em Santos, aliás, se o Goiás perder em Santos, o Goiás é melhor do que o Vila, Danilo. Os números mostram isso. Mas o jogo é lá no Oba. Então isso pode alterar, inclusive, a questão do favoritismo. Para mim, o Goiás tecnicamente nem se compara com o Vila Nova. Muito melhor. Mas vai depender desse jogo hoje. Se o Goiás perde para o Santos e o Vila ganha do Mirassol, olha que pode dar mais equilíbrio a esse clássico de domingo. E sem contar essa sequência do Goiás. A mais difícil, o recorte do Goiás, só pedreira nesse momento. Já que ele falou em Vila Nova, o Tigrão entra em campo amanhã, diante da equipe do Mirassol. Renato Sobrinho, vemos imagem da última sessão de treino do Vila Nova, mas o Vila vai vir com desfalques para esse jogo de amanhã diante da equipe que não é boa visitante. O que dizer desses 3 jogadores que estão suspensos? Fará falta ou os suplentes vão entrar e conseguir suprir? Você pode me dizer quem são? Eu sei que um deles é o Todinho, que está fora. O Igor Henrique e o Giovani. Rapaz, pelo que está jogando, pelo que estão jogando esses 3 jogadores, não faz falta nenhuma. Não? O Giovani é um jogador... Nem o Igor Henrique, que o ano passado fez bem a temporada? Exatamente. O ano passado, esse Igor Henrique fez com que o Vila investisse para que ele pudesse retornar agora. Mas até agora, desde a sua chegada, ele não mostrou que veio. Está devendo. E aí, Todinho, não se perde gols como ele perdeu lá em Ribeirão e nem aqui no Estádio Onésio Brasileiro do Varenga contra o Ceará. Então não tá justificando a titularidade, não. O Luizinho Lopes, que é o treinador, para mim é um cara que tem motivação, sabe, de repente é bom de grupo, mas não faz uma boa leitura em termos de escalação, não, de trocas. Então tomara que ele possa ter opções melhores. Tem a volta do Ralf, que é um grande, importante reforço para o Vila Nova. Se o Ralf jogar na zaga, ele é o melhor zagueiro que o Vila tem. Vamos ver então os próximos 5 confrontos do Vila Nova também, Renato Sobrinho, na Série B. Ele enfrenta o Mirassol, como dissemos, amanhã. Depois, no domingo, 3 dias após esse jogo de amanhã, enfrenta o seu maior rival, o Goiás. Sai 2 visitas fora, uma lá em Curitiba, no Couto Pereira, outra lá em Manaus contra o Amazonas e recebe o Avaí, que é um dos times que está no G4. Um recorte melhor que o do Goiás ou não é bem assim? É tão difícil quanto, né? A perspectiva é difícil, o Vila. O Vila também não tem um recorte fácil, não, complicado. Mas olha o que é um jogo desse, né? Suponhamos que o Vila, não vou nem dizer que o Vila vença amanhã, não. O Vila empata com o Mirassol amanhã, por exemplo. Certo. Se o Vila vence o Goiás no Clássico, sabe o que vai acontecer? Para mim, ele é favorito contra todos os outros aí.
Ah, é? Aliás, não contra o Coxa, né? Mas ele ganha moral para jogar lá em Curitiba, para peitar de igualdade, vencer o clássico, claro. É sempre difícil jogar um clássico. O Vila Nova tem um bom retrospecto como mandante, mas o Goiás é tecnicamente muito melhor que o Vila. E os números mostram isso. Só que, nesse momento, o Goiás está oscilando tecnicamente ali, principalmente quando joga fora de casa. E o jogo é lá no Oba. Então, para tudo isso, eu digo que é um jogo extremamente equilibrado dentro dessa circunstância e principalmente a partir do que vai acontecer hoje e amanhã, dentro dessa continuidade da Série B. Já que o Renato tocou nesse nome Série B, ontem teve alguns duelos. E te digo, todos terminaram empatados. Veja aí. Em um duelo. É isso mesmo, Renato Sobrinho. E a tabela classificativa que ainda não complementou a rodada, porque tem jogos, daqui a pouco eu te conto. Mas tem assim, o América Mineiro, mesmo número de Operário de Ponta Grossa com 21. O Avaí tem 20 pontos, fruto de 5 vitórias consecutivas. Perdão, 6. 20 pontos o Sport com 18. O Goiás momentaneamente fora do G4 com 18, Mirassol 17, o Seu Santos, Coritiba, Ceará, Grêmio Novo Horizontino com 15 e o Tigrão na 11ª posição com 14. O que podemos dizer dessa Série B, Renato? Vai ser esse equilíbrio até o final? Vai, e olha um detalhe que você observa a tabela aí, Danilo. O primeiro que está fora da zona é o Goiás, tem 18, certo? Certo. O antepenúltimo, antes da zona, o penúltimo, aliás, é o Paysandu, tem 12. Ou seja, você observa aí, todo mundo tem 14, 15, está tudo colado. Até o 12º, aliás, o 15º colocado, que é o Paysandu, tem 12 pontos. Só aí que tem uma diferença maior para o Botafogo, que é 10. Verdade. Então, todos muito próximos. E com detalhe, a Operária e a Avaí pegaram o elevador da Série B, né? Estavam lá embaixo e hoje estão lá em cima, respectivamente, na 2ª e 3ª colocação. Por isso é importante a regularidade. Por isso, Goiás e Vila Nova, que são os nossos representantes, precisam ter essa sequência, apesar do duro recorde que tem nesse momento na tabela de jogos da Série B 2024. É isso mesmo, e teremos confrontos da Série B, hein? A 11ª rodada está incrível. Essa classificação que você viu, ela pode ser alterada com esses confrontos, Renato. O Santos enfrenta o Goiás, o Botafogo de Ribeirão enfrenta a Ponte Preta, o Coritiba, que grande jogo da rodada, enfrenta o América Mineiro às 21h30, o Brusque enfrenta o Avaí no Clássico Catarinense. Já amanhã, Vila Nova e Mirassol às 19h e um pouco mais tarde, outro grande jogo do Nordeste, Ceará Sport, Renato. 2 clássicos Que rodada, hein? que chamam a atenção. Primeiro, clássico já foi de Série A, Coritiba e América. Nada mais, nada menos que 2 times que estiveram recentemente na Série A e que buscam esse retorno. São 2 pretendentes. Assim como do outro lado, o Ceará e o Sport também são pretendentes a voltar à elite ao futebol. Desses jogos eu vou ficar atento, além dos nossos clubes, esses 2 jogos que eu citei aí. É isso mesmo. E daqui a pouquinho também o outro representante nosso, mas dentro da Série A, vai entrar em campo, Renato Sobrinho. E já temos escalações oficiais do Atlético, já nós vamos te mostrar, porque eu quero te fazer uma pergunta. Vem num bom momento, 3 últimos jogos, conseguiu buscar um empate diante do Corinthians, virou um jogo dentro do Maracanã, perde para o Juventude, mas perde jogando bem, só que quando é dentro de casa, não consegue vencer e vai enfrentar esse time aí que já está no Antônio Ascioli, Renato. O Criciúma é um time difícil de ser batido. Mas, um detalhe, essa forma de o Atlético jogar, ele perdeu para o Corinthians, não, ele empatou com o Corinthians. Mas esse empate com o Corinthians foi buscado assim, estava perdendo 2-0, foi trazer o resultado. Joga lá em Caxias, jogou mal, sim, mas poderia ter ganho, porque desperdiçou inúmeras oportunidades. E aí, contra o Fluminense, já mostrou capacidade de poder de reação. Estou animado, penso que o Atlético é o favorito e penso que vai bater o Criciúma, ainda que o Criciúma seja uma equipe forte. Mas é um daqueles concorrentes em que o Atlético tem, dentro da sua casa, obrigação de bater e conseguir os 3 pontos. É isso mesmo. Vamos ver o que o treinador Jair Ventura falou na antevisão desse confronto de logo mais? Veja aí. A gente fala, né, que Deus ajuda aquele que trabalha. Ele trabalhou, acabou fazendo um gol importantíssimo, né, essa vitória fora de casa, que nos tirou dessa zona incômoda que nós estávamos até o momento. Conseguimos vencer o atual campeão da América, o ex-treinador, né, mais recente da seleção brasileira, um elenco qualificadíssimo e uma vitória jogando bem, né? Eu estava lendo comentários de colegas de vocês falando que nós fomos superiores no jogo. Acho que os números também mostram isso em termos de finalização, principalmente. Então, mais uma vez, a gente joga bem e agora a gente vence, né? Então, agora a gente conseguiu a vitória importante. Temos mais um jogo aí de 6 pontos, o adversário direto, nós sabemos disso. Voltar a ser forte, onde nós fomos, né? Eu fiquei quase 7, 8 meses invicto em casa, voltar a ser forte em casa, fazer valer o nosso fator casa, campo,
para que a gente possa subir ainda mais na tabela, que é o grande objetivo. Então, jogos de casa, jogos que de repente não tem tanto apelo, né? Não que o Criciúma, né? Mas o Criciúma é uma grande equipe, é um grande clube, mas não é o atual campeão da Libertadores. Então, quando tem essas situações assim, a gente tem que sim, né, motivar, falar, dar a mesma importância, porque os 3 pontos do Fluminense são tão importantes quanto os pontos do Criciúma. Né, uma equipe que tem um treinador que já está há bastante tempo, conseguiu uma goleada bem interessante contra o Vasco, vem fazendo um campeonato, tem jogos a menos. Então é um jogo muito difícil. Não é porque ele não é o campeão da América que a gente vai ter mais facilidade, pelo contrário, vai ser um jogo dificílimo, uma equipe entrosada, já fez grandes jogos dentro do campeonato. Então a gente vai encarar com a mesma seriedade que nós encaramos o Fluminense. Encarar com a mesma seriedade, porque os mesmos 3 pontos do campeão da América é o que valem daqui a pouco. E deixa eu ver, produção, como que o Jair Ventura vem a campo. Renato Sobrinho, por favor, escale esse time. Vamos lá, o Ronaldo é o goleirão, o Ronaldo tem que melhorar a saída, tá vivendo um momento de crise técnica, mas eu acho que tá bem. O Maguinho tá aí, Luiz Gustavo, olha aí, Luiz Gustavo ao lado do Pedro Henrique. Pedrão que foi muito bem lá no jogo contra o Maracanã. Pedrão jogou bem? Jogou bem, um jogador que deu muita firmeza, Gostei. segurança, marcou o cano, né? Foi. E é uma tarefa difícil. A volta do Guilherme Romão, que é, sem sombra de dúvida, o grande jogador do Atlético nesse campeonato, muita regularidade. Lucas Cal, Gabriel Baralhas, que teve um problema de ordem familiar, foi dispensado, não treinou ontem por conta de problema de luto em família, mas está à disposição, vai para o jogo. Assim como o Haldner fechando ali os 3 zagueiros e o Shailon, que ainda continua longe do Shailon que a torcida espera, mas de repente pode ser hoje. Lá na frente, Luiz Fernando, Emiliano Rodrigues, o 4-4-2 do Jair Ventura, que vai para cima do Criciúma buscando O melhor mais uma desse vitória. time, sem dúvida, Luiz. Hoje, o Luiz Fernando é o cara que pode decidir, né? Ele é o cara que decide. Referência, né? O regular, pra mim, é o Guilherme Romão. Tem sempre a Esse mesma... é bom, né? Sempre a mesma batida. É. Joga bem sempre. Ele não né? oscila, né? Não. Isso é Vamos muito ver bom. o adversário do Atlético? Vamos lá. Alisson, o goleiro, o Rodrigo, o Ronald. Aí você tem aquela situação, né? O time mistura tudo, é difícil você fazer. O Marquinhos Gabriel é aquele mesmo que passou aqui. Tem o Nilton Ronald, é aquele que passou aqui no Vila, viu? Se eu não estou enganado, é ele mesmo. Né? O Bolacier, que é o cara que fez uma jogada fantástica que ele jogou contra o Vasco. Né? Chama a atenção o gringo. O Jonathan, o Trauco, que também a gente conhece, aquele mesmo. Aquele que jogou lá, o Trauco no São Paulo, né? No Flamengo, se não estiver enganado. Tobias Figueiredo, que é o cara da bola parada ali. E o Arthur Kaique e o Barreto. Esse é o time do Cláudio Tencati, que é um treinador sempre emergente, que está sempre cuidando dos clubes do Sul. E temos ali Alano no banco de reserva. Exato. Nós temos o Mateuzinho também, ex-América. O Meritão, né, que já passou aqui pelo Goiás. Temos um time interessante esse do Criciúma, hein? Mostra que o Tencati tem boas opções para eventualmente fazer uma troca, mudar alguma coisa, porque o time do Atlético, melhor dizendo, ele tem toda a condição de fazer esse trabalho aí diante do Criciúma. O Criciúma é um time forte, mas esperamos que ele possa realmente fazer a diferença, o Dragão jogando em seus domínios no Antônio Ascioli. É isso mesmo, daqui a pouquinho teremos Atlético e Criciúma em campo, mas não só esses confrontos que vai acontecer no Brasileirão da Série A. Acompanhe os outros. Veja aí. Na noite desta... Renato Sobrinho, teremos esses confrontos na noite lá. de hoje. Começo te perguntando, no Nilton Santos, Botafogo e Atlético Paranaense, quem vence? Rapaz, o Fogão está firme na liderança. Vamos ver como é que vai ser o desempenho, né? O Furacão joga bem fora de casa também, hein? É um jogo complicado, mas eu sou de Botafogo. Atlético Goiano enfrenta o Criciúma em Goiânia, já começou o jogo. Dragão neles. São Paulo enfrenta o Cuiabá às 20 horas, no Morumbi. Acho que é o tricolor, São Paulo. Juventude no Alfredo Jaconi enfrenta o Vasco da Gama. Juventude é forte lá, o Vasco. Abre o olho. Já o Fortaleza, que vem de uma goleada de 5-0 para a equipe do Cuiabá, recebe um time que não vive um bom momento, o Grêmio, Renato. Ainda que tenha 2 jogos a menos no campeonato, a equipe gremista precisa dar uma resposta. O jogo é lá em Fortaleza, no Castelão, né? Pra mim, o Fortaleza é favorito. O Cruzeiro recebe no Mineirão o time do Fluminense, que vem de derrota para o Atlético Goianiense. E eu penso que o Cruzeiro, mesmo não tendo um grande time, está se reestruturando. É o favorito. O Inter enfrenta o Corinthians às 21h30, Renato. Quem vence? Vou de Inter. O Vitória enfrenta o Atlético Mineiro já amanhã, às 18h30, lá no Barradão, e ele vem de vitória. O Vitória que triunfou, né, para usar os termos dos torcedores baianos, mas o Atlético tomou uma traulitada. Não sei como é que vai se reagir, mas para mim o Galo tem o melhor time, apesar de jogar lá no Manuel Barradas. No Maracanã, às 20 horas, o Flamengo recebe o Bahia do Rogério Ceni, que tá bem no Brasileiro. Que jogasse esse aí, Danilo. Vou estar atento ao jogo Flamengo e Bahia, porque o Bahia fez um grande time competitivo. É o reencontro do Everton Ribeiro também. Exatamente. A lei do ex, será que vai ter? Para mim, o Flamengo é favorito. Palmeiras de Abel Ferreira, que sempre é um cotado a vender, a subir de produção e a vender caro esse título, vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Palmeiras favorito jogando no seu domínio, tapetinho, né? É isso mesmo. Vem aqui porque agora eu tenho um recado especial para você. Alô? Oi, é com você aí de casa que eu estou falando.
Você está precisando de uma celularia de qualidade? Nós temos o privilégio de anunciar para vocês a Casa do Celular. E olha, tudo que você precisa para celular, seja cabo de conexão de qualidade, seja aparelhos novos, tecnologia, você encontra em uma loja que é referência. São mais de 203 unidades espalhadas pelo meu país, o Brasil afora. Você encontra credibilidade na Casa do Celular. Em Goiânia, contamos com 3 unidades e no meu estado de Goiás também tem mais de 16 lojas da Casa do Celular. Alô, Catalão! Foi a nova unidade aí, né? No shopping lá de Catalão, uma bela cidade, recebendo a Casa do Celular. Nesse Instagram, você confere os aparelhos, você confere a credibilidade de uma loja que é referência no Brasil e no nosso estado de Goiás. Visite uma das Casas do Celular e você vai encontrar tudo o que precisa na sua tecnologia digital. É a Casa do Celular. Vamos continuar na Europa? O mercado está agitado e por lá tem algumas novidades que nos chamaram a atenção. Veja aí. O presidente Renato Sobrinho, algumas negociações estão envolvendo nomes que estão lá fora no mercado internacional para dentro do nosso país. Coutinho no Vasco, o Grêmio demonstrou interesse no Carlos Vinícius, um atacante ex-Benfica, ex-West Ham e agora também no Galatasaray da Turquia. O que dizer dessa movimentação do mercado que vai abrir já? E quem mexer melhor as peças pode definir a reta final do Brasileirão. Danilo, tem um detalhe interessante. Muita gente fala que a janela de transferência acontece dia 10, mas só que tudo isso tem que ser feito antes, porque ela abre o dia 10, ou seja, já pode negociar e registrar o jogador a partir desse momento. Então, é importante que as equipes que queiram buscar se reforçar, e praticamente são todas as equipes da Série A e B, elas têm que ir no mercado nesse momento, buscar aí as negociações. O Felipe Coutinho é uma realidade que o Vasco sonha há muito tempo, de repente tem que ver a questão financeira, mas é um jogador que tem identidade com o clube, seria uma espécie de volta ao lar do Bonfilho, que vai retornar à sua casa, e também outros nomes, o Morelos, é um jogador que tem um nome bom, um bom currículo, mas está como um ex-jogador lá no Santos, deve sair, e assim são outros casos. As equipes se movimentam porque dia 10 é uma data simbólica e, é claro, todo mundo quer se reforçar e precisa ir no mercado. É isso mesmo! Daqui a pouco estaremos de volta. Em 2 minutos eu tenho uma grande novidade para você. Vamos receber uns grandes empresários de uma marca que é referência há mais de 40 anos no Brasil e está no nosso estado de Goiás. E tem mais! Os gols da Eurocopa, o vôlei brasileiro masculino que venceu e as meninas estão incríveis também. Daqui a pouco eu te conto tudo isso. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, é isso mesmo! E eu quero falar para você, Renato Sobrinho, de um atleta que ele era o número 1 do tênis mundial. Também, viu, Danilo? É isso mesmo! Mas esse aqui, Renato Sobrinho, venceu hoje em Londres e eu quero te mostrar, porque ele é o número 2 atualmente, mas está na cola de Yannick Sinner, o italiano. E Alcaraz está em Londres antes dos Jogos Olímpicos, buscando mais um título. Veja aí. É isso mesmo, Renato Sobrinho. Opa. Carlitos Alcaraz, você viu? Ó, Back e fore. Você manja do negócio, hein? Backhand, forehand, Renato. Tô parecendo Marcelo Hugo aqui, eu tava deixando backhand, Ele fala. forehand. Mas não joga igual o Carlitos Alcaraz, não, viu? Um pouco melhor, né, Marcelão? A figura lá do Guanabara. Manda um abraço pra ele, né? Ô, Marcelão, tô te esperando, hein? Vamos aqui de novo aquela resenha. É isso mesmo. Será que ele é campeão em Londres? Agora ele tá nos oitavos, hein? O Alcaraz vai chegar. Vai, né? Vai. Ele tá brigando pra chegar lá e é um cara que tem um potencial fantástico. Todo dia evoluindo, é por isso que a gente gosta de trazer boas notícias como essa. Quem tem potencial grande e a gente traz boas notícias, Sempre. Renato, como você disse, o nosso programa hoje tem o prazer de receber 2 grandes empresários. Pessoas do bem que apostaram no nosso estado de Goiás, trazendo grandes marcas, trazendo emprego e gerando possibilidades para você de casa. Vamos receber aqui hoje, Renato, 2 empresários, o Wenderson e o Jean. Eles estão aqui para falar de uma grande marca que já está há mais de 40 anos no mercado. Boa noite, meninos! Boa noite, Danilo. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia. Obrigado por vocês estarem aqui no nosso programa, no nosso estado de Goiás. Fala um pouco mais dessa marca que é referência e apoiadora do esporte. Ô, Danilão, até obrigado pelo espaço aqui, né? Agradecer aqui a oportunidade. Mastercred Intermediações, representamos hoje a bandeira Multimarcas Consórcio a nível nacional aqui no estado do Goiás. O Wenderson Amorim, diretor estadual, com meu sócio aqui, Jean Silva, né? Então, falar um pouco aqui sobre a Mastercred. Hoje a gente atuamos aqui no segmento de consórcio aqui no estado do Goiás.
tanto no ramo imobiliário, né, Jean? No ramo de veículo também. Ramo imobiliário, de veículo, para aquele cliente que é caminhoneiro, né, que precisa comprar um caminhão, hoje nós auxiliamos ele em diversas áreas. E detalhe, nós estamos num programa de esporte e a Multimarcas, ela é grande incentivadora do esporte, né, Multimarcas Consórcio. Inclusive, hoje, a maior empresa a patrocinar time de futebol. No nosso currículo aí tem Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro, Paysandu, né? Enfim. Hoje, Atlético Mineiro, né? Como patrocinador master, né? Estamos lá na camisa do Atlético Mineiro. A nível nacional também, alguns clubes regionais, né? Paysandu, Avaí. Então a gente está sempre na linha de frente também com os clubes ali, motivando ali e assumindo esse papel que é importante, Danilo, né? No ramo também esportivo, né? Uma vitrine para a gente como empresa também. Sem dúvida nenhuma. E fala pra gente, o nosso telespectador que está em casa, qual que são os públicos-alvos da empresa que é referência a nível nacional, patrocinando grandes clubes do nosso país, apostando no nosso estado de Goiás? Exatamente. Hoje a gente trabalha tanto no ramo imobiliário, né? Focado no ramo de imóveis, né? Também no ramo de veículo, de serviços. Hoje nós estamos com uma estratégia voltada para o cliente que ele quer alavancar, né? Então o cliente ali que tem um bem que ele está quitado, que quer alavancar, né? Fazer uma alavancagem ali que chama de alavancagem patrimonial, né? Fazer um capital de giro, enfim. E para aquele cliente hoje que também tem dificuldade de comprar, né? Ele tem dificuldade de acessar linhas de crédito no banco, né? Então a gente abre essa oportunidade aqui para eles, né, Jean? Então, se você quiser falar um pouquinho também sobre essa questão da alavancagem patrimonial, né? E a compra diretamente falando, aquele cliente que tem dificuldade de comprar, exatamente, né? A gente veio para dar um up no mercado, para trazer, na verdade, um upgrade, porque hoje, quando se fala no sistema de consórcio, existe uma mentalidade muitas vezes equivocada. Porque a pessoa fala em consórcio e fala, mas consórcio demora, consórcio não dá certo. Em alguns aspectos eu até entendo o cliente, porque às vezes ele faz o consórcio com uma empresa que não é séria, com uma empresa que não tem credibilidade, com uma empresa que não tem a história que a Multimarcas tem e que a Mastercred tem no mercado. Então, o consórcio ele demora quando você não faz com empresa séria, quando você não faz com um grupo que não dá certo, né? Hoje nós trabalhamos estratégias para aquele cliente que quer um projeto, como já foi falado aqui, curto, médio e longo prazo. A nossa credibilidade está aí, patrocinando grandes times de futebol, né? Porque não é qualquer empresa que vai patrocinar um time de grande proporção, como o Flamengo, passar ali uma temporada inteira, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, até para o Mundial a gente estava aparecendo lá para o mundo todo como patrocinador master. Nosso público-alvo hoje principal aqui, nós trabalhamos muito o crédito imobiliário, aquele cliente que ele quer comprar o imóvel ou aquele que já tem um imóvel, e aí trazendo para a sua pergunta, para alavancagem patrimonial. Ele tem um imóvel, mas ele quer fazer um capital de giro para investir em outros negócios. Nós conseguimos te ajudar, liberando um crédito ali, você deixando o seu imóvel como alienação fiduciária e pegando valor. Para entrar em contato com vocês é através desse Instagram, @Mastercred, ou tem outra linha de contato? @Mastercred Intermediações. Também tem o 62 99616 9130. Não, peraí. Peraí que eu vou anotar. Não, ele vai falar mais devagar, eu quero anotar, Renato. 62 99616 9130. Agora vou repetir, 99616 9130. Tá aí. Vai falar diretamente comigo e com o Jean. Exatamente. Nós estamos preparando, inclusive, aqui já vou falar de antemão, uma excelente oportunidade para você que está com dificuldade de comprar teu apartamento, teu imóvel, chama aqui no WhatsApp, não perca essa oportunidade, que eu e o Jean aqui preparamos uma excelente oportunidade para você. Tá aí na tela, 629-9616-9130, credibilidade, como ele disse, confiança, são importantes na hora desse negócio, Renato. Tudo, na verdade, é um negócio fantástico. Eu consegui, o meu primeiro carro eu comprei comprei um consórcio e aí fui feliz. É um investimento seguro, desde que você faça com a empresa correta, e a Mastercred está aqui para isso. Nós não traríamos aqui qualquer uma, não. Nós estamos trazendo uma das maiores, se não a maior do Brasil. Então, vem com a gente, entre em contato, que o Danilo e eu vamos fazer um negocinho desse, né, Danilo? Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado, meninos. Parabéns pelo apoio ao esporte. Obrigado. Espero que o programa Placar Esportivo consiga alavancar muito mais a marca de vocês. E... Eu vou fazer um pedido. Ah, para! Ah, claro que eu vou, né? Vem que eu não vou pedir. Tem 3 clubes aqui na capital, todos doidos para ter uma marca como a Mastercred na camisa. Nossa, já pensou? pesado, hein? Goiás, Vila e Atlético? Vamos pensar nisso. Mas eu tô sabendo os bastidores que estão negociando por lá. Ah, é? Já. Sim. Obrigado, meninos. Fiquem com Deus. Agradecemos. O programa Placar Esportivo estão de portas abertas para vocês. Muito obrigado. Nós voltaremos. Parabéns pelo programa. Que isso, eu que Obrigado. agradeço. Oh, peraí. Vamos fazer Aquela velha? Aquela. Vai lá. Não pode, já ia esquecendo, Renato. pode. Olha só, hein. A matéria próxima que nós vamos chamar é a Eurocopa. E vocês vão olhar para a câmera 1 e vai falar como que vocês chamariam essa matéria. Eurocopa. Eurocopa 2024.
A matéria da Eurocopa travou, Renato. São muitos gols. Rapaz, é tanto gol que o negócio é... Daqui a pouco a nossa produção consegue corrigir e colocar tudo em pauta, né? Mas eu vou te adiantar Vai. já. A Alemanha garantiu o passaporte vencendo por 2-0. Ó, e era de se esperar, porque o time da Alemanha, afinal de contas, é a Alemanha, né, Danilo? Não estamos falando de qualquer equipe. 2-0, eu vi um pedaço desse jogo, não vi todo, mas eu acho que a Alemanha, garantido de forma antecipada, dá aquela estabilizada para poder fazer. Tá pronto, Danilo? Nossa equipe é rápida. Então por isso que resolve tudo. Põe na tela, então. Tivemos, mas isso mesmo. E temos a Alemanha com passaporte carimbado e na casa dela, né, Renato? Exatamente. Quando é em casa é mais fácil, ou pelo menos é mais pressão, né? Mas a Alemanha superou bem essa primeira fase, garantiu o passaporte para a segunda e vamos aí apurando. Aquele sarrafo vai subindo e vai subindo também a competitividade, Danilo. Põe na tela então a tabela para você ficar bem antenado dos jogos que vão acontecer. Renato Sobrinho, nesta quinta-feira teremos às 10, Eslovênia contra a Sérvia. Quem vence, Renato? Rapaz, é um jogo bem disputado, né? São países que estão ali na região da Posso falar uma coisa? Fala. Difícil de assistir, hein? É duro. É jogos de países oriundos da ex-Yugoslávia, né? A Península Balcânica em evidência aí. Lembrei da aula de geografia, né? Lembrou? Que isso. Por isso que é bom ter um cara culto do meu lado. Curto e grosso. Cuidado. Agora esse jogo aí... Aí, da linda capital Copenhaga, Dinamarca contra os ingleses, Renato. Rapaz, a Dinamarca é uma incógnita, né? Eu esperava que... não sei. Empatou na estreia com a Eslovênia. Exatamente, por isso que eu tô falando. Eu acho que a Inglaterra vai faturar. Espanha e Itália, esse é o jogo do carro-chefe. Esse que eu vou ver. Se você não assistir, onde você vê os gols? Rapaz, no placar esportivo, não tem lugar, né? Mas você deve... Já acabou? Você já ia sentando? Tô sentando pra comentar, tem mais coisa? Passa rápido, Renato. Rapaz, voou. Obrigado. Foi ótimo, né? Bom de ver novamente aqui. Que isso. Eu agradeço por Fica tudo. longe mais não. Tamo junto. Valeu. Abraço pra você. Tchau, Fique tchau. com Deus. Tchau. Valeu.